A gente, na aula passada, falou sobre o que é o TCC, a gente conversou um pouquinho sobre esses conceitos, esse contexto, né, do TCC. Falamos sobre a grande diferença de método científico e senso comum, porque existe uma diferença gigantesca, a gente tem que tomar um cuidado enorme quando a gente desenvolve material acadêmico, o rigor acadêmico, ele precisa ser mantido para que o conhecimento tenha validade, ok? Aí nós falamos de pensamento crítico e de leitura ativa. Isso eu vou falar o tempo todo, principalmente hoje, que a gente vai falar da parte de fundamentação teórica, no capítulo de fundamentação teórica. E aí o pensamento crítico, a leitura ativa, a leitura crítica faz todo sentido para você construir aquilo que é mais adequado, né, para sua fundamentação teórica. E aí a gente começou a falar sobre o pré-projeto. Bom, o TCC basicamente ele tem dois momentos, por isso que ele acontece em 2 semestres, né? No primeiro semestre você tem que desenvolver o pré-projeto, que é a sua promessa de pesquisa. Então, primeiro você estrutura o seu trabalho. Eu, sinceramente, acho muito mais difícil a estruturação do que desenvolver. Porque depois que você tem muito bem definido o teu caminho, o que que você quer, qual o seu objetivo, depois é só você fazer. Aí vira receita de bolo, né? É só seguir e tá tudo certo. Então, esse primeiro momento, realmente, ele é bastante crítico, ele é bastante difícil, os alunos têm uma dificuldade maior nesse primeiro momento. Por isso, a necessidade do acompanhamento rigoroso do orientador, o uso contínuo do método científico, para você não escapar pelas frestas, né? Porque são muitas as frestas quando você está escrevendo. A gente se anima e vai escrevendo, e às vezes o negócio começa a perder o sentido, e aí pronto, você já não está mais dentro do método, você já virou um senso comum, um toró de parpite, né? Aí não tem mais sentido continuar por aquele caminho. Tem que voltar, tem que dar um passinho para trás e reestruturar o teu caminho, ok? Nessa introdução, pessoal, que é o primeiro grande momento de qualquer pré-projeto, né? Ela parece uma coisa simples, né? A introdução é uma coisa, enfim, ela é muito complexa. Por quê? Primeiro é teu tema. O que você quer fazer? Isso é complexo. A gente acha que sabe exatamente o que a gente quer, mas na hora que você começa a colocar isso dentro do rigor científico, você tem que afunilar de tal maneira que você se perde, tem que tomar um cuidado, tem que ter um olhar muito atento, né? Aí vem a problemática, o problema da pesquisa, o que que é isso? É a dúvida do pesquisador. Qual é a questão do pesquisador? Ela entra no trabalho, na introdução, em forma de interrogação mesmo, tá? Aí vem a justificativa. Tá, beleza, você tem essa dúvida e por quê? Né? Então, existe uma justificativa. Eu gosto muito de trabalhar com estatística quando eu vou justificar. Eu trago dados que embasem, é, que justifica por meio de tabelinhas mesmo, sabe? Crescimento disso, evolução daquilo, aumento daquilo, declínio de não sei o que lá. Eu gosto muito desses dados estatísticos, eles ajudam muito a gente a identificar a justificativa, fica mais fácil. Mas essa é uma característica minha, né? Se você for fazer, por exemplo, um trabalho na área de sociologia, não vai, né? Não vai rolar um dado estatístico. Mas, em linhas gerais, no mundo dos negócios, né? Administração, gestão financeira, contábeis, todos eles, as justificativas por meio de dados estatísticos ajudam bastante, tá? Aí vem os objetivos. Bom, o objetivo é o gatinho da Alice, né? Para onde você quer ir? Tanto faz. Então, qualquer caminho serve. Qual é teu objetivo? O que que você quer? O objetivo, ele começa com um verbo. Obrigatoriamente, ele tem que começar com um verbo. O que que é um verbo? É uma ação, aquilo que você está prometendo. Você vai compreender, você vai identificar, você vai desenvolver, você vai fazer o quê no seu trabalho? Então, o objetivo do trabalho, ele inicia com o verbo e você detalha nele o que você quer estudar, tá? Depois disso, nós temos a hipótese. A hipótese, pessoal, é aquilo que o pesquisador acredita. Ele está em busca daquela verdade. Então, ele tem uma dúvida, ele tem uma hipótese, uma verdade, uma possibilidade, e ele apresenta isso. E, finalmente, a contribuição. A contribuição
é para quem, para que, de que forma esse resultado vai ajudar, para que serve, qual a relevância da sua pesquisa. Então, esse é um pedacinho de introdução. A gente falou muito sobre isso na aula passada. A gente usou a aula passada só para falar sobre isso. Revisitem isso quando for fazer o TCC, porque é a parte mais delicada, mais difícil do trabalho. Mas eu tenho certeza que se vocês seguirem com cuidado, fazer aí com carinho, com um bom orientador, vai ficar tudo bem, você vai tirar isso de letra. Agora sim, vamos falar do que a gente veio fazer hoje aqui. A gente então veio falar dessa segunda parte aqui, ó, do capítulo 2. A gente está falando das etapas mínimas para se construir o TCC, né? No capítulo 2, a gente vai trabalhar a fundamentação teórica. No capítulo 1, você desenvolveu a introdução com todas aquelas variáveis, e agora vai na fundamentação teórica. O que é isso, né? Bom, pensa o seguinte: quando você vai fazer um trabalho, o que você faz antes de começar a fazer o trabalho? Se informa. Vai ler, vai estudar, vai interpretar do que se trata aquilo, vai tentar compreender do que se trata, vai ver se já não tem isso em algum lugar que poderia contribuir ou que poderia refutar aquilo que você acredita. Então, a fundamentação teórica, ela serve para isso, para você contextualizar o seu leitor. Pensa que a pessoa que vai ler o seu material, o seu artigo, porque de um trabalho desse sai um artigo, certo? Você publica um artigo. A pessoa que for ler o seu trabalho, o seu artigo, ela precisa estar contextualizada. É claro que ela não estará tão contextualizada quanto você, pesquisador, porque você, pesquisador, precisa ler muito mais para construir o material. Já o seu leitor, ele precisa saber o suficiente para compreender a entrega do seu artigo. O que você prometeu que ia entregar? Então, contextualiza ele para esse resultado. O que ele precisa saber antes, né? Quais são os principais conceitos dos principais assuntos que você trará nesse artigo? É para isso que serve a fundamentação teórica. Aí a gente acha que é simplesmente sair escrevendo, né? Ah, é uma festa, vou botar bastante coisa lá. Não, gente, não é bem assim. Primeira coisa, absolutamente a todo momento que você estiver construindo a sua fundamentação teórica, você vai estar com o zoinho assim bem direcionado no objetivo geral do trabalho, aquele que você desenvolveu na introdução. Mais do que isso, é cansativo para o leitor, é desnecessário, não agrega e aí, às vezes, até confunde. Então, toda a fundamentação teórica, todos os assuntos que você trouxer, que normalmente serão os subtítulos, né, subcapítulos, eles têm que ter total ligação com o objetivo do trabalho. Ponto. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar o tempo todo. Quando você começa a escrever, como eu disse, a gente se anima e começa rastrear, a gente vai se ampliando, a gente vai se espraiando, a gente se esparrama assim muito rápido. Aí tem que ficar te juntando, né? Trazendo o tempo todo. Oferece contexto para o leitor, estrutura as ideias. Pessoal, pensa, imagina assim, você vai estudar sobre alguma coisa que tem uma evolução de assuntos. Como é que você não vai começar pelo fim, né? Você vai construir uma casa, você começa pelo telhado? Não. Você começa pela base e vai estruturando a linha de raciocínio do leitor. É isso que tem que estar na fundamentação teórica, tem que estar estruturadinha. Como é que você começou a pensar, como é que isso se desenrolou, para onde foi, bababá, bababá, e pum, fecha para vir a metodologia. Ok? Que mais? Esgota o assunto. É claro, gente, quando a gente fala de esgotar assunto, a gente está falando de tese de doutorado. Não é o caso, mas é um caso para vocês se preocuparem bastante em buscar o máximo possível de bibliografia sobre isso. Não é ler 150 livros, não. Faça uma coleta bem interessante dos principais e mais atuais assuntos sobre aquilo que você vai trabalhar, tá bom? E você correlaciona opiniões. É claro que você tem que estar embasado para fazer isso. Se você lê, e isso é muito comum, você lê 3 artigos, cada autor fala de coisas diferentes sobre aquele mesmo assunto, você tem que trazer esses olhares para o seu trabalho, porque talvez você encontre uma quarta forma diferente de trabalhar sobre aquilo.
E essas visões são importantes. Então, tudo isso tem que ser trazido, é uma leitura crítica, tá? Você não tem que concordar com tudo que você lê, mas se você discordar, tem que ter razão, né? Tem que estar embasado, tem que ter citação, tem que estar fundamentado, tem que ser um negócio bem feito. Beleza? Muito bem. Aqui eu trouxe aqueles desenhinhos que falam, né, da leitura crítica, da escuta ativa, do pensamento crítico, muito cuidado, né? Gente, nem precisa falar que filminho de internet, né, Wikipedia, tá fora de cogitação, né? Não precisa nem lembrá-los sobre isso, né? Aí a gente começa a falar sobre um certo termo que ninguém gosta de falar, mas que a gente precisa falar, né? Ah lá, sobre o contexto da fundamentação teórica. Ó, não sei se vocês conhecem, mas pelo menos na minha infância, né, eu li muito gibi. Olha lá, quem são esses caras? Irmãos Metralha, né? Então, trabalham com o mal. Esse cara que está roubando uma ideia. Por que que eu estou falando isso? Por causa daquela palavrinha que não pode ser dita, né? O plágio. Muito cuidado, a gente não usa mais o termo plágio, né? A gente usa outras formas, mas na hora de explicar é bom a gente usar um nome feio, né? Que é para entender melhor. Pessoal, nada que você afirmar no seu trabalho poderá vir sem uma devida citação. Você não pode trazer, abre aspas, verdades sem o dono dessa verdade, sem o dono desse conteúdo, dessa informação. Alguém escreveu, alguém disse, você tem que citá-lo, tá? Então, são duas coisas muito importantes. A primeira, o próprio trabalho da citação, é importante ser amadurecido no aluno de graduação, né? É aí que começa, de fato, o amadurecimento científico do aluno, né? É na graduação. E o mais importante é vocês aprenderem a ler, interpretar para reproduzir esse conhecimento. Quando você trabalha, por exemplo, com citação indireta, que nós chamamos de paráfrase também, o que que ela é? É um exercício de autoria. É você lendo uma série de informações, se apropriando dessas informações e gerando mais informações. É lógico que o fato de você ler um monte de informação e gerar mais uma, você deve dar o devido crédito, mesmo que indireto, naquilo que você escreveu. Tem que ter os créditos de onde você buscou essa informação, ok? Até porque para você também não assumir, né, afirmações que na verdade não são tuas, ok? Então é muito importante esse exercício de autoria. Infelizmente, hoje na educação brasileira, a gente tem uma dificuldade muito grande com interpretação de texto. O ensino da língua portuguesa, da leitura, né? Antigamente, que a gente usava até a literatura, a própria gramática, ela enfraqueceu muito, ela fragilizou o estudante. Então, a gente tem um estudante com uma característica que não lê, né? E isso fica cada vez mais difícil. Chega na faculdade, o cara não consegue construir material, desenvolver uma boa frase, uma boa afirmação. A gente precisa fazer esse exercício, ok? Como bons estudantes, bons pesquisadores, a gente precisa aprender isso. E quando você aprende a ler bastante, a escrever, você também aprende a falar melhor, se fazer entender. Imagina um professor tendo que fazer uma prova da qual ele tem que se fazer entender e ele não tem uma estrutura bacana de escrita. Ele vai perguntar uma coisa, vai botar uma questão ali na prova e cada um vai entender de um jeito. Por quê? Porque não está bem escrita, tem que estar muito bem escrito, a gente precisa se fazer entender. Os 10 alunos que vão fazer a prova deverão compreender a mesma coisa ao ler o enunciado da questão. Isso é um trabalho muito difícil, gente. Não é fácil se fazer entender. Haja vista aí, né, os ruídos de comunicação que a gente tem de montão, né, pelos WhatsApps e tudo mais, né, um monte de processo judicial por causa disso. Então, a gente tem que aprender a escrever, aprender a ler adequadamente, com pensamento crítico, interpretar e gerar
mais material? Material seu, exercício de autoria tua, ok? Bom, agora que a gente sabe que a gente tem que ser bonzinho, escrever direitinho, colocar um nome, dar nome aos bois, né? Tem que citar certinho. A gente não pode esquecer que temos que seguir o regulamento, a norma técnica, né, gente? Existe uma norma técnica para cada coisinha no Brasil, no mundo todo. Cada um tem um jeito de trabalhar. No Brasil, nós temos a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela dita regras para tudo, são protocolos para uma série de funções, uma série de frentes. Nós estamos falando do agronegócio, enfim, da área da saúde, todos eles têm protocolos, normas técnicas a seguir. E no ensino também existem normas técnicas. E para o mundo acadêmico científico, que faz produção científica, nós também temos normas técnicas. E elas são o nosso instrumento de trabalho para gerar conhecimento. É por meio dessas normas técnicas que nós construímos conhecimento. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a velha e boa ABNT, todo mundo fala, tem que seguir a ABNT, já dá aquele medão, né? Estabelece diretrizes específicas para padronizar citações em trabalhos acadêmicos. Nós teremos que seguir bonitinho essas citações. Basicamente, pessoal, bom, para que serve? Uniformizar a apresentação nas referências e facilitar a compreensão e replicação das fontes. Pessoal, o que acontece? Você colocando dentro daquele modelo, dentro daquela condição, né? Porque aí tem a ordem certa de seguir tudo, num sistema de busca, ele busca corretamente os dados. Não tem perigo dele buscar uma coisa similar, próxima e errada. Por isso que a gente tem que seguir a norma técnica, ok? Norma técnica para trabalho científico são duas. Essas duas aqui, ó, a NBR 10.520 e a NBR 60.23. A primeira, ela trata de citações. Você vai lá para ler como é que tem que citar as coisas. O principal, que é a citação direta e indireta, eu vou explicar para vocês. Mas se você quiser saber mais, é só procurar essa NBR. Já a NBR 60.23, ela explica bem direitinho como é que eu faço a referência. Porque eu tenho que fazer a citação no corpo de texto, e lá no final do trabalho, ó, tá aqui, ó, é nesse capítulo aqui, ó, no capítulo 5, eu farei as referências. Aí tem referência a livro, tem referência a artigo, a site, a documento PDF que está em alguma situação virtual, e-book é diferente, que mais? Normas, leis, piriri, parará, tudo isso também é diferente. Tudo isso tem uma norma para seguir. Eu vou explicar para vocês quando a gente chegar lá no capítulo 5, né? Mas agora você tem que entender que essa NBR, ela dá as regras para você. Se você tiver qualquer dificuldade na hora de escrever, você busca essa NBR, ou então, gente, sempre, toda faculdade tem na sua biblioteca a normativa, toda faculdade tem, tá? E a FECAF, é claro, ela tem também. Então, você busca o manual de normas técnicas da sua faculdade, lá na biblioteca, bota lá no buscar, que ela vai abrir, e ela vai te dar esse rolzinho aí, tá bom? Normalmente, quando vocês vão fazer TCC, a gente tem um modelinho que a gente já entrega com algumas possibilidades de citação, para ficar mais fácil, tá bom? Muito bem. Vamos então falar dessas abençoadas, né? As tais citações diretas e indiretas que você vai utilizar muito na fundamentação teórica. Basicamente, 90% vai na fundamentação teórica, uma coisa ou outra na justificativa, né? Porque se você buscar dados, você vai precisar, e alguma coisa na metodologia, mais em função de contexto, tá? Mas 90% está aqui no capítulo da fundamentação teórica, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dar a devida referência ao dono da ideia. Quem escreveu é quem vai receber o nomezinho bonitinho lá e também vai assumir o BO, caso alguém vá de encontro, né? Não ao encontro, mas de encontro daquilo que você escreveu, ok? Você valida o seu argumento, você faz com que o seu argumento ele tenha mais importância, mais seriedade, e também se protege de qualquer problema em função daquela afirmação, tá? Para isso, a gente vai trabalhar com essas duas aqui, ó, a citação direta e a citação indireta. Na citação direta, peraí que tá
falando aqui que eu estou mutada, não, né? Ótimo. Então, beleza. Continuando. Na citação direta, pessoal, tá aqui, ó, reproduz exatamente as palavras do autor original, fazendo uso de aspas. Eu vou colocar aqui o exemplo, vocês vão ver. E na indireta, você gera o conhecimento a partir da leitura. Então, você recria a ideia com base na fonte original. Mas você pode utilizar as suas palavras ou mudar as ordens das palavras do autor original. Só não pode perder a ideia, ok? Ah lá, vamos falar alguns. Na citação direta, como é que a gente trabalha? Bom, no passo 1, são 3 passinhos, não tem erro. Você está lendo lá, sossegado e tal, aí você acha um trecho que tem tudo a ver com o seu trabalho. Ele fica perfeito, ele encaixa lindamente naquele pedaço que vai explicar XPTO. Você fala, nossa, amei, quero colocar exatamente assim. Pode? Pode colocar exatamente assim. Isso chama-se citação direta. Você vai pegar aquele trecho que você gostou e você vai copiar igualzinho. Gente, você não pode mudar nenhuma vírgula, tá? Ele tem que estar igualzinho. Professor, e se for em inglês? Você cita ele em inglês e no rodapé você coloca a tradução. Mas a citação tem que ser original, tá? Ou está em outro idioma, sei lá. Vocês vão ter que deixar a tradução no rodapé se você estiver fazendo um trabalho no Brasil, né? No destino do trabalho tem que estar no rodapé a tradução. E aí, esse trecho você vai colocar aspas, aquelas dois risquinhos, né? Entre exatamente o trecho que você copiou, que tem que estar igualzinho. E você vai referenciar de que forma? Você vai abrir parênteses, colocar o sobrenome do autor em caixa alta, vai fazer uma vírgula, o ano da publicação, vai fazer uma vírgula, e vai identificar em que página está aquilo. P.45. Então, você vai definir direitinho onde está isso. Pronto, mas como é que a gente vai saber o livro? O livro vai estar lá nas referências. Quando eu quiser saber, ele está lá nas referências. Então, se eu buscar aquele livro daquela edição, na página 45, eu vou achar aquela frase. Ah, na edição tal, está na página 60. Então, você cite a edição correta, que tem que estar na edição certinha, tá bom? Outra coisa importante, às vezes o pessoal coloca isso em e-book e se perde às vezes, enfim, na hora de colocar lá na citação, coloca a página home. Não pode, né, gente? Tem que colocar a página que abre exatamente o e-book. Ah, esse e-book é pago, então não dá para citar, porque ele tem que ter acesso a qualquer leitor, tá bom? Ah lá, aqui no exemplo. Você deseja citar o livro Educação Fundamental, esse é o nome do livro, do João da Silva, que é o autor, publicado em 2020 pela editora Atlas e que está na página 45, esse trechinho. Então, você achou esse trecho, achou sensacional e falou, vou copiar assim. E colocou, entre parênteses, a educação é a base fundamental para o desenvolvimento social e intelectual da sociedade. Fechou aspas, esse trecho está copiado igualzinho, está aqui, ó, o sobrenome dele em caixa alta, sempre o último sobrenome, tá? O ano da publicação e a página que se encontra esse trecho. Tem que estar exatamente assim a citação. Então, a citação tem que reproduzir exatamente as palavras, as aspas delimitam em que pedaço, de que pedaço até qual pedaço, né? E aí depois vem o sobrenome do autor, o ano de publicação e a página da referência. Existe aí, gente, uma série de pormenores, né? Eu peguei um trecho, mas o trecho tem 6 linhas, né? Um trecho grandão. Dá para fazer citação? Dá. Aí tem um jeito diferenciado que você vai colocar lá, por isso a importância de ler a ABNT. Tem um jeito diferenciado, ele tem um recuo que fica na página, ele tem que ter uma letra menorzinha, e você pode, mesmo dentro de um grande parágrafo, se você encontrou naquele parágrafo grandão 2 trechos interessantes, tem como você quebrá-lo. Você quebra usando os colchetes e definindo onde para uma parte e onde continua a outra.
Isso a gente faz depois com o orientador, mas principalmente você procura na ABNT para entender como isso acontece, tá? Mas dá para fazer também para ficar talvez um pouco menor, senão você vai pegar um livro inteiro, né? Não vai dar certo, ok? Muito bem. Depois nós temos a indireta. Na indireta dá um pouquinho mais de bagunça, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Bom, a primeira coisa, você vai ler e compreender aquele trecho. Não é só identificar um trecho, como a gente fez na direta. Você tem que ler e compreender aquele trecho. Li e compreendi? Beleza. Você vai entender o que o trecho está falando, o que você deseja citar dele, quais são as ideias principais dele, né? Captar a ideia essencial do autor. Você tem que entender o que ele disse, para não falar bobagem depois e citar o cara, né? Muito bem. No segundo momento, você vai reformular aquilo que você compreendeu, com muito cuidado para não perder o sentido, né? Então, você vai reescrever a ideia do autor com as suas próprias palavras, mantendo fidelidade ao significado original. Não pode inverter o que o cara falou. E, finalmente, vai incluir a referência. Você vai indicar a autoria e o ano da obra original. Não precisa de página daí, porque ele não tem um lugar específico para estar, mas ele está naquela obra, ok? Então, seria assim, ó. Lembra, é o mesmo livro que a gente comentou agora há pouco, é o mesmo trecho original que a gente conversou agora há pouco. Só que ao invés de escrever dessa forma, de forma direta, com a citação direta, escrevemos assim, ó. Segundo Silva, 2020, observa que o Silva ele está fora do parênteses, porque eu estou referenciando na própria frase, eu estou referenciando direto ele. Eu estou falando, segundo o Silva falou, é uma fofoca, Silva falou. Em 2020, aí esse vem entre parênteses, tá? Existe uma base fundamental que assegura o desenvolvimento social e intelectual da sociedade. E ele, Silva, considera, apagou minha tela, tá aqui, considera que esse caminho se dá apenas por meio da educação. Eu engusti mais o negócio, deixei o negócio mais invocadinho, maiorzinho, sei lá. Mas eu quis trazer as minhas palavras. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Você disse a mesma coisa de outro jeito? Sim, e tá certo. A ideia principal está aqui, ó. Educação é a base fundamental para o desenvolvimento social e intelectual. Ponto. Ó, ainda tem outro jeito. Você pode falar tudo o que você quer e citar o Silva no final. Olha lá. A educação é a única saída que assegura o desenvolvimento social e intelectual da sociedade. Ele falou de novo a mesma coisa. Só que ele não quis falar segundo o Silva falou. Não, ele quis escrever a frase, construir, e ao final indicar. Silva, aí dentro do parênteses tem que estar em caixa alta, e o ano. Entenderam? Então, essas duas formas aqui são as mais utilizadas para a citação indireta. E tá certo, qualquer uma delas você pode utilizar. Inclusive, você pode utilizar as duas dentro do mesmo trabalho, não tem nenhum problema. Tá? Não é um padrão, tem que ser um ou outro. Não, você pode trabalhar dos dois jeitos, conforme você se sentir mais à vontade. Tá? Então, o que é importante na citação indireta? Utilizar as próprias palavras para recriar a ideia do autor. Então, é um exercício de autoria bem interessante. Para outra coisa também é bem interessante. Lembra que eu falei na citação direta, se o texto está muito grande? Tenta ler direitinho, com calma, interpretar e reconstrói. Para quem fica fazendo. Eu não gosto daqueles trabalhos que tem aquele monte de citação imensa, que fica tudo recuado. Pô, aqui nem sabe. Quando é uma lei, tá citando a lei e tal, tá, aí é melhor não mexer mesmo, né? Cita a lei integral, vai no direto e vamos ser felizes. Agora, se você está lendo um material, poxa, exercita a tua autoria. Lê, interpreta, reescreve, né? É super legal. E faz citação indireta. Você está certinho e aí vai treinar a sua autoria. É bem legal. Incluir o sobrenome do autor e o ano na obra original de referência, lógico. Não é necessário utilizar aspas para a citação indireta, porque são as suas palavras, né, recriadas a partir da ideia dele. E, lógico, consultar as normas da ABNT específicas para o tipo da fonte que você está citando. Então, quando você for lá lançar referência, vai ser um livro, vai ser um artigo, vai ser um site, vai ser o quê?
E aí a gente vai aprender lá no finalzinho como é que a gente vai fazer. Agora, quando você vai mencionar aqui, você também tem que ver na BNT como é que você faz de acordo com a fonte, tá? Às vezes você está analisando uma fonte que é um site, mas um escritor postou um artigo dentro daquele site. Nesse sentido, você não precisa, às vezes, citar o site, você pode citar direto o autor. Em algumas outras vezes é importante citar o site. Então, tudo isso você vê na ABNT, para você fazer direitinho o processo. Beleza? Aqui é um outro exemplo bem direitinho, bem legal. Uma citação direta e indireta. Ó, aqui, ó, entre parênteses, tá vendo? Quero deixar aqui minha gratidão aos meus mestres que, através dos seus livros, me permitiram repetir as boas doutrinas. Ainda quando não lhes sigo as pegadas, permanece o meu preceito, o meu preito de reconhecimento. Becara, 2001, página 17. É uma citação direta. Lindo, maravilhoso. Agora, olha aqui que legal. Becara é agradecido aos seus mestres, pois ele reconhece que, através dos seus livros, obteve suas bases. Acrescenta que, ainda que não siga as mesmas pegadas, reconhece o trabalho de seus professores. Olha que bonito, sinceramente, eu achei até mais bonito o indireto do que o direto. Então ficou super bonito, né? Você vê que é uma fofoca. Becara disse, né? A citação indireta é uma fofoquinha, né? Segundo Becara, o Becara disse. Então é uma fofoquinha que você cita e muito bem embasada, tá falando a mesma coisa, trouxe, eu achei que ficou até mais elegante, mais bonito, mas aí, lógico, cada um tem o seu jeitinho de escrever. Você tem que estar confortável. É claro que às vezes você lê uns negócios tão invocados que você não consegue gerar material daquilo. Aí você faz citação direta, pode acontecer, né? Como eu disse, leis é super complicado para você ficar parafraseando. Pode dar BO, pode dar interpretação errada, essa coisa toda. Mas quando é assim, texto corrido, é bem gostoso. Você lê, interpreta, reescreve, você exercita uma série de coisas, né, no teu desenvolvimento. Então é bem bacana. Aqui, ó, eu deixei um exemplo de como seria essa citação aqui, ó, lá no capítulo de referências. A gente vai falar sobre isso quando a gente trabalhar no capítulo referências, tá? Mas eu deixei aqui para vocês terem uma ideia, ó. Então, vem o sobrenome do autor, sempre em caixa alta, vírgula o nome. No caso aqui, pessoal, pode ser o nome escrito por extenso, ou pode ser só a primeira letra. Às vezes, o autor tem três nomes, né? Ivanildo Alexandre da Silva Becara, faz de conta. Aí fica, né, muito grandão, então a gente faz o quê? Põe só a primeira letrinha. Onde está o perigo aí? Quando você for construir o seu capítulo de referências, lá no por último, lá sim não dá para ficar fazendo tudo diferente. Um escreve o nome inteiro, o outro escreve o nome abreviado. Lá você tem que usar um padrão. Então, ou todo mundo abreviado, ou todo mundo por extenso, tá bom? Tem também algumas regras específicas que você usa quando tem mais de três autores, que senão haja espaço para escrever tudo, né? Então, você trabalha com os três primeiros ou com os dois primeiros e coloca et al. Também está lá na norma técnica, a gente vai falar sobre isso, que é para indicar que tem mais autores. Às vezes tem aqueles livros que tem um organizador e, sei lá, 20 autores. Cada um escreve um capítulo. Não dá para citar todo mundo, né? Então a gente cita o principal e coloca et al, ok? Significa que tem uma galera junto ali naquela publicação e que você está citando aquilo. Tranquilinho? Vocês viram que não é tão difícil assim, né? Bom, aí, olha só que legal, a gente já falou tudo sobre fundamentação teórica. Não tudo, porque você vai ter que ler a BNT, você vai ter que buscar. Na verdade, você não tem que ler. A BNT é um documento para consulta. Então, você vai escrevendo. Ficou com dúvida como escrever? Vai na BNT, vê como é que é a regrinha, tarará, e volta a escrever. E assim funciona a vida. Você vai desenvolvendo, tá bom? Cuidado com esses sites que falam que arruma para você no final. Meu, não vai nessa, entendeu? Você está aqui para aprender, para desenvolver. Então, aproveita esse momento para você aprender, né? A ver como é que faz direitinho. Vai pesquisar, é bem legal, tá? Aí a gente começa o terceiro capítulo, que é o de método, metodologia. Agora a gente chegou naquela coisa de como eu vou fazer?
Quando eu fiz a introdução, ficou o que eu vou fazer, né? Agora a metodologia é de que jeito que eu vou fazer isso agora? Não é o caminho, está na hora da gente identificar qual é o caminho, né? Então, a gente tem um monte de detalhezinhos na metodologia. Eu só vou começar a falar disso hoje. Como a gente não tem aluno, a aula vai acabar super cedo, né? Lógico, não tem ninguém para interagir, eu disparo, né? Aí perde até a graça do negócio. Mas eu trouxe só uns pedacinhos hoje para a gente começar a conversar sobre metodologia, tá bom? Na próxima aula eu vou trazer a metodologia completinha para vocês. Bom, quando a gente fala de método, de novo, a gente está na BNT. Não dá para fazer diferente. Tem toda a metodologia na BNT, todas as normas técnicas de como pesquisar, a natureza, a fonte, tudo isso está lá na BNT e a gente vai estudar aqui. Mas tem uns carinhas assim que são essenciais. Apesar deles estarem na metodologia, eu gosto muito de já pensar neles quando eu estou fazendo a introdução. Eu acho um exercício importante. Na minha cabecinha, é um exercício muito importante. Mas, se você não quiser pensar nele na introdução, você também pode pensar nele na metodologia, que vai dar tudo certo, tá? Quem é? Bom, a metodologia, ela trata de uma série de formas que você vai trabalhar, desenvolver o trabalho. Tem o jeito certo de pesquisar, o jeito certo de interpretar, o jeito certo de identificar o que o seu trabalho vai oferecer, tem um monte de coisa. Então, a gente tem que buscar cada um desses caras e definir bonitinho, sem escapar nada, beleza? Olha lá. Eu gostei dessa frasezinha que eu achei, ó. Toda pesquisa busca utilizar um determinado método para obter um determinado objeto de um determinado sujeito em um determinado contexto. Sujeito e objeto, olha, vamos falar sobre eles. Na pesquisa científica, nós temos o sujeito da pesquisa e o objeto de estudo. Nós temos esses dois caras. Quem é o sujeito da pesquisa? Ó, todo mundo com os dedinhos assim no rapazinho. Quem responderá à questão principal? Lembra que você tinha uma dúvida, uma questão lá na introdução? Você gerou um problema de pesquisa, que é a questão principal? Pois é. O sujeito da pesquisa é quem vai responder isso. Não é o quem no sentido do José ou da Maria, é o quem no sentido de onde vai sair essa informação. E o objeto de estudo é o que você está investigando. Você tem uma dúvida sobre alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa é o seu objeto de pesquisa. E isso precisa estar definido no seu trabalho. Tem que estar muito claro lá no seu trabalho. Vocês querem ver como é que dá certo? Olha aqui, ó. Imagina esse trabalho aqui, ó. No capítulo da introdução, esse trabalho está como objetivo identificar as principais fragilidades nos índices financeiros da Americanas SA entre os anos de 2019 e 2021. Essa pesquisadora está desenvolvendo um trabalho cujo objetivo, ou seja, a promessa de pesquisa dela, é identificar as principais fragilidades nos índices financeiros que a Americanas SA gerou nos seus últimos anos de vida, antes de acontecer, né, a recuperação judicial. Ok? Ok. Isso é o que ela está prometendo. Ela quer identificar que diabo de índice foi esse, porque que ninguém enxergou, né? Mais ou menos isso. E olha só o que ela colocou como problema, a dúvida do pesquisador. Quais os principais resultados que poderiam ter sinalizado a jornada que resultou na recuperação judicial da Americanas S.A.? Olha que sacada bacana, né? Então, a dúvida dela é assim: que diacho de resultados que ninguém enxergou nos últimos 2 anos antes da recuperação judicial e que deu esse BO todo no final? Quais foram? Se Americanas tem capital aberto, fica fácil, porque todos esses demonstrativos contábeis estão lá publicados, né, no sistema de bolsa. Então, é fácil, é só ir lá buscar
de todos os demonstrativos contábeis, você saca índices. Todos os índices que você quiser na vida. E os índices financeiros podem, ela acredita que podem auxiliar a identificar quais foram os principais problemas que a Americanas vinha sinalizando, né, que poderiam talvez terem sido identificados antes de abrir a recuperação judicial. Então, é um trabalho bastante interessante. Vai dar trabalho? Claro que vai dar trabalho, senão não tem graça. Agora, vamos ao que interessa. O que que ela entende como objeto de estudo? O objeto de estudo a gente falou que é o elemento principal investigado. O que que ela está de verdade investigando? Não é Americanas. Ela nem está aí para Americanas. O que que ela está investigando? O objeto de estudo dela são os índices. São os caras que ela vai caçar. Por quê? Porque tem um monte de índice. Ela vai identificar quais vão contar a melhor história, né? Você não saca todos os índices possíveis e imagináveis de demonstrativos contábeis e acha que todos vão te dar a resposta. Alguns vão te dar a resposta que você precisa. E é esse o objeto de estudo dela. Buscar esses índices, identificar esses índices. Então, o objeto de estudo dela são os índices financeiros. Muito bem. Quem é o sujeito? O sujeito de pesquisa é quem responderá à questão principal, não é? Quem responderá à questão principal? Os demonstrativos contábeis publicados. São deles que sairão os índices que contarão a história que ela está buscando, que ela quer analisar. Então, essa é uma ideia para vocês sobre o que se trata um objeto de estudo e um sujeito de pesquisa. Mas não é só isso. Tem mais um item muito importante que eu gosto bastante também de trabalhar quando eu estou fazendo a introdução. Por quê? Porque ele te ajuda com o tamanho da pesquisa. É muito comum a gente começar a fazer pesquisa e fazer um negócio enorme. Então, a gente tem que ficar afunilando, afunilando. Você já deve ter ouvido falar. Pesquisador tem que afunilar, afunilar, porque senão você morre na praia. Você não consegue dar conta de tudo para entregar no tal prazo, né? Ninguém esgota a pesquisa com uma pesquisa só, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso aqui, ó. Qual é o universo e qual é a amostra da sua pesquisa? O universo da pesquisa são tudo que diz respeito ao teu objeto e ao teu sujeito. Tudo isso é o universo. E a amostra é o critério de corte, porque não dá para você buscar tudo. Quero saber sobre o comportamento dos estudantes do curso de administração. Legal. Quem é o seu universo de pesquisa? Todos os estudantes do curso de administração, sei lá, do Brasil, do mundo, esse é o teu universo. Legal, vou fazer uma pesquisa na FECAP com 20 estudantes. Nossa, mas esse recorte que você vai fazer, essa amostra que você vai fazer, esse critério tem relevância? Porque esses 20 alunos têm uma característica específica. Eles representam todos os alunos do universo. Você tem que achar alguma coisa que represente esse universo. Entenderam? Olha só aqui, no mesmo exemplo que a gente fez. Lá, no objeto de estudo que a gente falou que são os índices financeiros, né? A gente falou que o sujeito da pesquisa são os demonstrativos contábeis. Lá, o universo da pesquisa. O universo da pesquisa é a amplitude. Índices financeiros gerados a partir da análise dos demonstrativos contábeis da empresa americana SA. Esse é o universo. Todos os índices financeiros que partem dos demonstrativos contábeis. Mas qual recorte ela vai fazer? Ela está preocupada em saber o que aconteceu pouco antes dela abrir recuperação judicial. Então, não tem por que ela analisar os índices desde que a Americanas foi criada ou desde que ela começou a participar da Bolsa. Não tem necessidade. Ela identificou o quê? Vamos trabalhar os últimos 2 anos. Provavelmente a resposta esteja ali. É uma hipótese dela, né? Então, olha só o recorte. Demonstrativos contábeis da empresa entre os anos de 2019 e 2021. Aqui, ó, o olhar do objetivo geral. Identificar as principais fragilidades nos índices financeiros da Americanas entre os anos 2019 e 2021. Então, ela vai analisar esses últimos anos
antes do problema que ela quer identificar. Ela quer justamente sacar índices financeiros para analisar alguma anormalidade naquele período. E os últimos 2 anos já podem identificar.